vende-se uma imagem totalmente equivocada do que é a parapsicologia, né? Por exemplo, metade das pessoas dizem que parapsicologia é a ciência que comprova o espiritismo, metade das outras pessoas diz que é a ciência que combate o espiritismo e as outras religiões, e o resto diz o quê? Fala de uma energia, uma coisa meio obscura, né? Então pega-se tudo aquilo que é diferente, estranho, esquisito, bizarro e diz que é parapsicologia, né? Outro dia me falaram de alguém aí, porque é parapsicólogo, faz uma terapia parapsicológica. Isso não existe, mas enfim, faz uma terapia parapsicológica na pessoa, né? Então como é que a pessoa segura determinadas plantas e alimentos, aí se um aparelho lá apitar, você vai comer aquilo ali e você vai se curar, porque a sua energia entra em contato com a planta, quer dizer, veja bem, é necessário que haja, eu estou distorcendo para que, enfim, ninguém reconheça a pessoa, distorcer uma série de coisas, né? Mas não é parapsicologia. Se é melhor, se é pior, se vai ajudar, se não vai ajudar, não sei, não quero saber. Não é parapsicologia. Parapsicologia é um campo de estudo que estuda fenômenos da mente humana que vão um pouco além daqueles tidos como normais pela visão tradicional. Ou seja, estuda uma forma de percepção que parece que vai além dos 5 sentidos, que foi chamada de percepção extrasensorial, que também esse nome não ajuda muito. Extrasensorial, não é sensorial, então é o quê? Né? Então, quer dizer, não adianta, até os críticos dizem que os parapsicólogos definem muito a parapsicologia pelo que ela não é, né? Quer dizer, mas na época esses nomes foram muito úteis, foram muito necessários. Então, quer dizer, quais as formas de percepção extrasensorial? A telepatia, ou seja, a troca de pensamentos, a clarividência, que tudo isso foi demonstrado no laboratório com todo rigor, né? Capacidade da mente de saber, por exemplo, que existe dentro de um envelope opaco, sem que ninguém esteja transmitindo, a pré-cognição, a real pré-cognição, que é o conhecimento antecipado do futuro, né? E hoje em dia, gente, existem técnicas moderníssimas, altamente computadorizadas, técnicas onde cada vez fica mais difícil você duvidar que essas coisas existem, né? A própria psicologia ortodoxa internacional sempre foi muito crítica em relação à parapsicologia. Por quê? Por que é crítica? Porque os parapsicólogos, desde os anos 30, vêm amontoando evidências estatísticas experimentais para que essas coisas existem. Só que acontece que não adianta demonstrar. Esses fenômenos não se encaixam nessa visão cartesiana mecânica. Se está dito que tudo é um conjunto de engrenagens, como é que faz sentido e que o tempo rola para frente, como é que faz sentido eu tomar conhecimento de alguma coisa que não aconteceu? Não faz sentido. Então, por isso que, por exemplo, a antropologia tem menos evidência científica que a parapsicologia. A psicologia tem muito menos evidência experimental que a parapsicologia. A parapsicologia científica é uma das ciências mais bem fundamentadas, mais bem pesquisadas, a nível de estatística, a nível de controle das variáveis, mas é uma das mais controvertidas porque os resultados não se encaixam no paradigma vigente. Ou seja, essa visão que o universo é um reloginho, que o ser humano é um reloginho, que tudo é mecânica, que tudo é fio que se liga, não se encaixa. Ou seja, a gente está demonstrando que, quer dizer, não é só a parapsicologia que demonstra que essa visão está errada. A psicologia, a física e várias outras ciências, de outras maneiras, estão demonstrando que essa visão é inadequada. Mas a parapsicologia, sobretudo. Vocês veem a sofisticação da coisa, antes de eu fazer a introdução do Brasil, que eu vou fazer logo agora com os slides, para a gente caminhar para o fechamento e as perguntas. Existe um teste que mede uma capacidade mental, que é justamente a segunda vertente, né, dos fenômenos paranormais, a ação da mente sobre a matéria. Ou seja, a capacidade que a mente tem de causar efeitos sobre sistemas físicos por outros meios que não os motores, né? Então foi desenvolvido um equipamento chamado gerador de eventos aleatórios. Esse equipamento, ele é baseado no decaimento radioativo de uma partícula química chamada estrôncio 90. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos. É um aparelho que, por exemplo,
você liga num fone de ouvidos e ele provoca bips nos dois lados, né? Ou seja, dois tipos de bips, um mais alto, um mais baixo. Então, bips alternados na orelha direita e na orelha esquerda. Então você ouve um na orelha direita, outro na orelha esquerda, na orelha direita, na orelha esquerda. Você, com a sua força, suposta capacidade mental, você teria que escolher uma das orelhas e se concentrar para que desse mais bip na orelha direita ou mais bip na orelha esquerda. E se você conseguisse alguma coisa assim, seria, e muitas vezes, repetidas vezes, seria um indicativo de que você está alterando o acaso. Você está alterando, porque o aparelho ligado sozinho produz cliques nos dois ouvidos, direito e esquerdo. Você, com a sua força mental, vai forçar mais um ouvido ou mais o outro, né? Até aí tudo bem, as pessoas iam lá, escolhiam faziam seus testes e os pesquisadores vêm confirmando que a mente é capaz de influenciar nesse sistema. Até aí tudo bem. Agora, o mais engraçado nessa história é que esse pesquisador, como lia o novo paradigma que está surgindo, né, que é a física quântica e outras coisas, a física quântica fala de uma teoria, por exemplo, que é a teoria observacional, né? Ou seja, o observador, ele influencia no evento que ele está observando. Esse negócio do observador imparcial, etc., isso para a física quântica não é que ele está observando. Então ele fez um seguinte experimento, para vocês verem a loucura que está para a psicologia hoje. Ele ligava esse aparelho e botava uma fita no gravador. Ninguém ouvia o aparelho. Então gravava-se uma fita inteira desses cliques. Ninguém sabia quantos cliques tinham dado, ninguém tinha ouvido, ninguém. Deixava lá gravando sozinho. Depois pegava essa fita, rebobinava, ninguém ouviu nada, botava-se dentro de um aparelho e convidava essa pessoa para fazer um teste, como se fosse um teste normal. Ou seja, em teste normal, você tenta influenciar o lado direito ou o lado esquerdo, só que não teve uma fita gravada. Nesse, o pesquisador colocava uma fita já gravada e dizia assim: eu vou ligar o aparelho aqui e você vai tentar influenciar. Escolhe um lado aí, o lado esquerdo. Tá, então você vai tentar influenciar o lado esquerdo, né? E a pessoa tentava influenciar. Só que o grande lance é que os resultados começaram a dar certo, ou seja, o desejo da pessoa, de alguma forma, influenciou numa fita já gravada. E a pessoa não sabia que era uma fita já gravada. Ela pensava que ela estava ouvindo direto o aparelho, mas ela não estava ouvindo o aparelho, ela estava ouvindo uma fita já gravada. E isso, repetido milhares e milhares e milhares e milhares de vezes, né, fez com que sempre, na estúpida maioria das vezes, de acordo com a estatística, o desejo do sujeito, a vontade, prevalecesse. Ou seja, você entende isso num teste normal, onde não tem fita gravada. Agora, o que ele está tentando dizer é o seguinte: essas pessoas influenciaram numa fita antes, no passado, de alguma maneira. Aquela fita já estava gravada. Ele não causou aquela modificação porque o aparelho não estava ligado. A pessoa estava ouvindo uma fita já gravada, uma fita pré-gravada, né? Então, quer dizer, qual é a teoria? Alguns pesquisadores dizem: a mente da pessoa viajou no tempo para o passado e influenciou naquele momento em que a fita estava sendo gravada. Mas os pesquisadores da física quântica dizem que não. Eles vêm com uma ideia mais interessante. E isso é responsável por que tantos físicos hoje se interessam por parapsicologia. Porque talvez seja uma das poucas ciências que possa testar a física quântica, que é a nova física que está surgindo, né? Então, eles dizem o seguinte, que enquanto ninguém ouvia aquela fita já gravada, não havia nada ali. Havia qualquer coisa. Havia um conjunto de possibilidades. A partir do momento em que a consciência interage com a fita, passa a existir uma realidade. Uma realidade que é determinada pela consciência. Isso é muito louco. Eu não sei se todo mundo seguiu a minha linha de raciocínio. Que uma coisa é eu pegar, influenciar no crescimento dessa planta agora. Outra coisa é eu pegar, influenciar uma fita cassete que já está feita. Ou seja, na hora que eu fui convidado para participar do teste, aquela fita já estava gravada. E eu, de alguma maneira, influenciei aquela fita com o meu desejo. Então, a física quântica diz que a consciência